Temos a Carla Campos, que é também aromaterapeuta clínica especialista em psiquismo humano e é formanda em aromatologia na Faculdade de Medicina em Paris, certo? Olha aí que bacana. Sim. E Carla, a aromaterapia chegou na tua vida quando? Que jeito que isso chegou? Você procurou, veio, esbarrou em você? Como é que foi isso? Na verdade, eu sou formada em marketing, né? Fui empresária há muito tempo e depois de um tempo eu fui estudar psiquismo humano, que foi aí que começou toda a história de estudar sobre as pessoas, sobre o funcionamento do cérebro. E aí eu resolvi sair de São Paulo, né, e abandonar São Paulo e fui morar numa fazenda em Minas Gerais, na natureza, e comecei a plantar e comecei a ver como as plantas cresciam. E isso começou a me trazer um interesse sobre o que é essa função planta, até que um óleo essencial apareceu há 10 anos atrás na minha vida e achava até então que era só um cheirinho, né? Que era um cheirinho que aromatizava, que me deixava feliz, que trabalhava as minhas emoções. Mas a minha mãe, ela teve esteatose hepática gravíssima e hepatite gravíssima e ela tomava injeções que pareciam quimioterapia bem grave, ela praticamente vegetava na cama e ela me ligava chorando que ia morrer. E aí eu estava, na época, com uma mestra em aromaterapia e ela falou: Carla, eu posso te apresentar a aromaterapia clínica e começar a trabalhar com a via de ingestão e a via aromática com a sua mãe. E aí eu comecei a cuidar da minha mãe com os óleos essenciais e ela devolveu o remédio que ela estava tomando, ela parou. Ela falou: filha, eu prefiro viver pouco do que viver vegetando. Só que não foi isso que aconteceu. Em 3 meses, simplesmente ela não tinha nada. Ela retornou no médico e o médico disse: Dona Cristina, né, que é o nome da minha mãe, ela falou: não sei como a senhora fez isso, o que aconteceu? Aí ela falou: minha filha me deu óleos essenciais. Aí ele falou: pois eu quero conhecer a sua filha. E aí, nesse dia, a partir daí, eu também depois tive uma doença autoimune gravíssima, aí nesse meio termo, que eu cuidei com suplementação de vitaminas e óleos essenciais, e hoje o que os médicos diriam que era sem cura, eu, né, me tornei uma pessoa totalmente saudável. E isso me levou a estudar aromatologia e é por isso que eu estou fazendo essa formação na França, para poder aprofundar ainda mais o conhecimento da aromaterapia médica mesmo, para poder ter esse olhar. Hoje eu dou aula para muitos médicos e tem sido bem importante para mim poder ter médicos buscando e fazendo parte do curso. Então, Essa assim, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é que é você vendo esse movimento médico também partindo por essa busca de algo mais natural quando se trata do bem-estar do seu paciente? Como é que é isso para você e qual é o teu contato que você tem com eles? olha, tem sido fenomenal, porque eu tenho aluna bióloga celular, né? Tenho alunas médicas e elas têm buscado, né? Enfermeiras, veterinárias, vários profissionais de saúde estão percebendo que os óleos essenciais realmente são química, são a química da formação da vida. E essa química natural, que é a química da formação da vida, ela é muito importante e o nosso corpo ele tem receptores olfativos em todas as células. Então, o nosso corpo realmente reconhece as moléculas aromáticas e se autorregula. E isso que é muito fantástico, né? Carla, e falando a respeito, com o Dr. Érico já estava dizendo, a respeito do momento que nós estamos vivendo, né, Covid agora, etc., sistema imunológico, a questão do estresse, né? Mas o estresse, eu vejo que, eu posso estar enganado, mas eu não vejo que ele está vindo só pelo momento de pandemia que nós estamos vivendo, mas também toda a questão de mídias sociais, que é algo que muitas pessoas não percebem o quanto isso pode ser estressante. Né? Algumas pessoas eu vejo que parece que tem necessidade de estar lá, de postar, de contar, e outras às vezes já tem até aversão. E como é que os óleos essenciais podem nos ajudar um pouquinho nessa ansiedade, um pouquinho nesse momento de estresse, e até mesmo ajudando no fortalecimento do sistema imunológico? Bom, William, os óleos essenciais, eles têm, nosso corpo, ele tem receptores olfativos em todas as nossas células. Então, quando você inala um óleo, ele atinge o sistema límbico, né? Ele vai atingir o sistema olfativo, seus neurônios olfativos, vai chegar no bulbo olfativo e vai direto no seu sistema límbico. E vai enviar sinais para vários locais, inclusive para o hipotálamo,
né, como o Dr. Érico falou, que vai enviar sinais para a produção hormonal, para equilibrar, trazer homeostase para esse corpo. E não só isso, né? Existe uma pesquisa no Japão, na Universidade de Chiba, que mostrou que as pessoas, eles começaram a ver, eles têm muita preocupação com a saúde, com a qualidade de vida, e eles começaram a perceber que as pessoas que caminhavam numa floresta, elas, ao sair, quando tirava o sangue e media a pressão sanguínea, essas pessoas estavam com a pressão mais baixa, com o nível de células natural killers e células T mais alta, redução de cortisol, equilíbrio de serotonina. Então, essas pessoas tinham um índice depressivo de depressão abaixado, de ansiedade. E não só isso, perceberam que o sistema imunológico aumentava. E aí eles começaram a querer saber por quê. E o que eles fizeram? Eles coletaram as moléculas aromáticas dessa floresta, produziram os óleos essenciais e levaram para um laboratório e fizeram algumas pessoas que fizeram parte da pesquisa, inalar esses óleos essenciais. Em 2 minutos de inalação, né, dentro de uma sala que trazia o aroma da floresta, as pessoas tiveram a mesma ação que os 20 minutos caminhando na floresta. Levaram a floresta para as pessoas. Levaram a floresta para as pessoas. Então, hoje eu digo, a gente está trazendo a natureza para perto, né? Através dos óleos essenciais, a gente pode ter as moléculas aromáticas de todo o planeta na sua malinha, né? Você tem a força, e digo mais, assim, as moléculas aromáticas, elas determinam um povo. Por exemplo, na Europa tem muita conífera, então tem muito pineno. E o pineno, ele se desenvolveu dentro das plantas para ajudar a manter calor por isso que ela não congela. Por isso que uma conífera não congela quando está muito gelado. Isso começou lá quando a Terra ia congelar. Olha só. Então, esse pineno movimenta calor. E nós também, quando usamos pineno, conseguimos manter o calor dentro, nos autopreservar. Então, traz essa coisa de se autopreservar. Se você está muito na mídia social, muito fora, usar um eucalipto, usar um óleo de cipreste, pode te ajudar na sua autopreservação, nessa coisa de estar consigo mesmo, né? Independente... E os europeus, eles são mais frios, né? As pessoas são menos sentimento. Só para concluir, eles não têm sentimento, assim, são mais fechados no sentimento. E o Brasil é cheio de molécula aromática, então as pessoas são calorosas, né? Essa é a relação. Você está falando do cipreste, do eucalipto, etc. Eu sei que algumas pessoas gostam de, às vezes, ter um difusor pessoal, né? Como eu tenho um aqui, por exemplo. Às vezes eu gosto de usar um difusor ultrassônico e etc. Seria a melhor maneira para esse momento, especialmente que as pessoas estão mais reclusas, né? Estão saindo menos? Eu falo que se você tem dúvida, inala. Porque a inalação, ela atinge a corrente sanguínea, ela tem um efeito muito positivo, tanto no teu emocional, no controle das emoções, no sistema límbico. E quando você inala, junto com a molécula de oxigênio que você inala, as moléculas aromáticas atingem a sua corrente sanguínea e também vão fazer efeito no seu corpo. Então, muitas vezes, o seu sistema imunológico também vai melhorar só com uma inalação, não necessariamente com uma ingestão. Isso é muito interessante. Muito legal, muito legal. Legal. E você, Carla? Agora te deixei na saia justa. Me deixou. Porque eu levaria frankincense, com certeza, limão, a laranja, excelente para pessoas que estão com pânico, depressão, ansiedade. E o limoneno, né, que tem uma molécula muito estudada para, inclusive, cuidar das células, proteger as células, gerando até apoptose, que é a morte da célula cancerígena. Então, a laranja é um óleo, para mim, magnífico por conta do percentual de limoneno. Legal. E a copaíba, maravilhosa do nosso Brasil, né? É verdade.